Essa é a contradição inexplicável dos evangelhos? Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Como vocês podem ver, estou aqui com Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante. O texto narra o seguinte: assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele rogando: Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei e o curarei. Quando você continua lendo, esse texto de Mateus 8, existe aqui um diálogo direto entre Jesus e o centurião. Até aqui, ok. O problema é que quando você vai para o evangelho de Lucas, ele já traz uma outra narrativa. Veja só. Aqui em Lucas 7, 1 em diante, fala o seguinte: quando Jesus acabou de dizer todas essas palavras, sendo ouvido pelo povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de certo centurião, a quem seu senhor muito estimava, estava doente, à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou algumas autoridades dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E, aproximando-se de Jesus, eles lhe rogavam com insistência, dizendo: ele é digno de que lhe concedas isso. Veja que Lucas, ele já não menciona que o centurião ele foi diretamente falar com Cristo. Lucas, ele registra que o centurião aqui, enviou algumas autoridades dos judeus para falar com Jesus. Afinal, o que aconteceu aqui? Jesus falou com esse centurião diretamente, ou falou com os seus servos? Quem está certo, Mateus ou Lucas? Como que a gente responde isso? Bom, eu vou trazer aqui uma explicação sobre essa questão, só que esse vídeo ele vai ficar um pouquinho longo, porque nós vamos trabalhar com as documentações antigas, tá? Eu vou comparar os evangelhos com documentos antigos e falar um pouco da escrita, porque o que acontece? Muitas pessoas, quando leem a Bíblia, elas leem com essa perspectiva moderna, do século 21, certo? Só que os antigos escritores, eles não estavam presos a essa nossa cultura, de ler textos, digamos assim, ou de compreender, Então o que eu vou pegar? Eu vou pegar vários documentos antigos e vou mostrar aqui para vocês. Vamos fazer uma comparação de documentação e vocês vão ver que esse tipo de situação ele não é anormal. Eles são comuns em documentos antigos, tá? E aí, quando a gente conhece a escrita antiga, como que ela funcionava, isso aqui se torna até mesmo simples de ser compreendido, certo? Mas antes que eu comece aqui a mostrar alguns documentos, eu peço que você se inscreva nesse canal se você não é inscrito, deixe o seu like e compartilhe se você puder e quiser. Caso você queira seguir a minha página do Instagram, aqui está ela, o link está aqui na descrição. Esse é o contato do WhatsApp, certo? Caso você queira se comunicar comigo e caso você tenha interesse de fazer um curso de grego do Novo Testamento, você pode pegar aí o meu contato e falar diretamente comigo, beleza? Também temos um curso de hebraico, só que esse curso de hebraico está aqui na parte de membros deste canal. Então neste vídeo aqui que você está assistindo, tem aqui um nomezinho, seja membro. Então você clica nele, quando você clica ele vai abrir três opções, 1, 2 e 3. Nesse nível 2 está o curso de hebraico, beleza? Que custa apenas R$20 mensais. Então quando você assina esse nível 2, automaticamente você tem acesso também aos conteúdos do nível 1, beleza? Que é apenas R$5 mensais, tá? E caso você queira aí fazer alguma contribuição para dar uma força, você tem também o nível 3, que é R$80, mas não tem absolutamente nada lá, tá? Mas aí, se você assina esse nível 1, já dá aí uma força, beleza? R$5 mensais, não vai aí atrapalhar a sua vida, Então é isso aí, vamos lá para... não posso deixar de mencionar, claro, a minha matéria de crítica textual, pessoal, essa aqui, Caso você queira adquirir, você queira estudar crítica textual, você pode falar comigo aí e adquirir essa matéria que eu escrevi recentemente, tá? Sobre o Novo Testamento e suas variantes. Beleza? Então vamos lá, vamos aí trabalhar um pouquinho essa questão aí de
documentação, né? Documentação antiga. Bom, pessoal, aqui eu estou numa matéria, tá? Que eu estou escrevendo. Essa matéria é minha, tá? Eu estou escrevendo sobre a questão da introdução, né, ao Novo Testamento. E aí eu vou discutir cada livro do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, né? Falando sobre data, autor, escrita, etc. E aí eu estou falando sobre os evangelhos, tá? O que que acontece? Os evangelhos são biografias, né? Uma biografia, ela, como está aqui escrito, né? Ela pode ser reduzida a 3 partes principais, que é o nascimento de alguém, a vida pública desse alguém, a pessoa e a morte dessa pessoa, certo? Isso aqui, uma biografia antiga, ela tratava. E os evangelhos, eles falam sobre isso, né? Falam sobre ali nascimento, fala sobre a morte, né? Fala sobre o que aquela pessoa fez. Então, quer dizer, é uma biografia, ou seja, é um relato sobre alguém, né? Você está falando algo sobre alguém. E aí o que que acontece? Quando você vai analisar as biografias antigas, você percebe que os evangelhos, da forma que ele foi escrito, as biografias antigas também foram escritas de uma forma extremamente semelhante. Veja, por exemplo, aqui essa questão interessante, ó. Nem toda biografia antiga descreve a infância do sujeito. Se pegarmos, por exemplo, a vida do estadista público Timóleon, escrita por Plutarco, ele mergulha diretamente na história dos seus feitos públicos. Aqui está a biografia, né? Eu vou até marcar aqui, tá? Esse número 4 é para você vir aqui, ó, certo? No rodapé, tá? É de onde eu tiro, né, essa informação. Aí diz, né, que quando olhamos para os evangelhos, percebemos que Marcos não começa com o nascimento de Jesus, e sim com o ministério de João Batista, né? O que que aqui a gente pode ver, né? Que quando a gente pega os 4 evangelhos, você pega o livro de, por exemplo, Mateus e Lucas, tá? Eles falam sobre o nascimento, né, de Cristo ali e tal, mas nenhum deles detalha sobre a infância. Que fala sobre a infância Lucas, e muito pouco, uma breve ali, né, uma breve síntese ali que ele vai mencionar, e só. Você não vê Mateus falando sobre isso, você não vê Marcos falando sobre isso, você não vê João falando sobre isso, né? Então veja que essa questão de ocultar a infância, ela não acontece apenas com os evangelhos, né? Acontece também aqui com a vida deste estadista público aqui, ó, chamado Timóleon, certo? Que foi escrita por Plutarco, né? Onde ele vai já entrar ali na história dos seus feitos públicos e não na sua infância, tá? Então, isso aqui tem característico, né? É característico dos evangelhos. Beleza? Beleza. Aí vamos continuar. Segundo Richard Burgess, que é assim o nome desse cara, né, um nomezinho meio complicado, ele diz que as biografias antigas greco-romanas com frequência tinham entre 10.000 e 20.000 palavras. Marca isso aqui, tá? 10.000 a 20.000 palavras. Deixa eu botar até aqui em outra cor. Aqui. 10.000 a 20.000 palavras. Quantidade essa que daria em um pergaminho típico cerca de 30 a 35 pés de comprimento. Aqui está a fonte, tá, da informação, como vocês podem ver. Aqui, ó, está a citação, tá, que eu fiz, né? Beleza? Então o que que acontece? Os evangelhos, no caso, quando se fala de biografia, está falando sobre alguém. Essas biografias antigas, com frequência, ela tinha entre 10.000 a 20.000 palavras. E isso condiz exatamente com os evangelhos. Veja, aqui eu coloquei um quadro, né, para ilustrar. Mateus ele tem cerca de 18.000 palavras. Marcos tem cerca de 11.000 palavras. Lucas 19.000 palavras e João 15.000 palavras, ou seja, os 4 evangelhos eles se enquadram perfeitamente dentro de um paralelo de biografia greco-romana, né, que está entre 10 a 20.000 palavras ali escritas naquele documento falando sobre alguém, beleza?
Então tá. Aí o que acontece? Quando nós vamos analisar os assuntos das biografias, nós vemos muita coisa semelhante com os evangelhos. Veja só que coisa interessante essa aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Existem, né, biografias mais longas que os evangelhos. No entanto, existem também biografias que são mais breves. Se pegarmos o Evangelho de Marcos, podemos ler em apenas um dia. O mesmo acontece com a biografia de Demonax, escrita por Luciano. Na época, as biografias eram de tamanhos medianos, porém, elas tendiam a ser mais longas do que cartas. Veja só essa questão aqui interessante, né? Algumas biografias antigas, elas começavam com a genealogia, né? Vemos isso, por exemplo, na biografia de Joséfo e de Monax, né? Aqui em Joséfo temos o seguinte: minha família não é sem nobreza, traçando sua descendência até ancestrais sacerdotais. Ademais, do lado da minha mãe, eu sou de sangue real. O avô de meu bisavô era Simão, de sobrenome Pselo. Ele foi contemporâneo do sumo sacerdote Hircano. Eu cito a minha genealogia, né, de maneira que a encontro registrada nos documentos públicos. Aqui está a fonte, certo? Joséfo, Vida, página 1. Beleza? Tá. Então, quando a gente começa a observar os evangelhos, né, a gente vê que, por exemplo, Mateus ele começa com uma biografia, certo? Ou ele começa com uma genealogia, né, falando sobre Cristo. Lucas também fala, né, sobre genealogia. No entanto, Marcos e João, eles não falam nada sobre o nascimento de Jesus. Por quê? Porque existiam biografias antigas também que não falavam nada sobre o nascimento daquela pessoa em que estava falando. Ou seja, os evangelhos eles tratam de formas antigas, né, de escrita. Ou seja, vai ter escritor que ele traz algo e vai ter escritor que ele não traz algo. Vai ter um que ele fala sobre a genealogia e outro que ele não vai falar sobre genealogia. Vamos continuar, né? Aqui em Demonax, que foi escrita por Luciano, diz: ele, no caso Demonax, era cipriota de nascença e não de origem comum, que se refere à categoria e propriedade civil. Aqui está a fonte, né? Como vocês podem ver aqui abaixo, Luciano, tá? Vida de Demonax, página 3, tá? Isso aqui é a fonte da informação de onde eu tirei aqui essa parte, beleza? E aí quando você pega, né, Mateus e Lucas ali, né, eles vão falar sobre a genealogia de Jesus. No entanto, nem todas as biografias antigas elas fazem isso, ou seja, os evangelhos mais uma vez está se enquadrando nas biografias antigas. Agora vamos continuar, né? Outro ponto importante sobre as biografias antigas é que elas não são escritas de forma cronológica, né? O biógrafo romano Suetônio escreve o seguinte em sua vida de César Augusto: tendo dado como resumo da sua vida, agora tratarei das suas várias frases uma por uma. Presta atenção aqui, uma por uma. Não em ordem cronológica. Olha só o que ele está falando, ó. Não em ordem cronológica, mas por categorias, para tornar o relato mais claro e mais inteligível. Aqui está a fonte da informação, certo? Esse 8 aqui, né? Vocês podem constar aqui abaixo, ó, tá? O texto em latim, né? Aqui é a fonte da informação onde eu peguei isso, beleza? Então aqui quando Suetônio, né, ele foi escrever sobre a vida de César Augusto, ele diz que ele iria escrever ali as suas frases uma por uma, mas não em ordem cronológica. Isso tem um paralelo com os evangelhos. Veja que, por exemplo, né, Papias, que foi ali um dos pais das igrejas, ele diz: Marcos, tendo se tornado intérprete de Pedro, escreveu com precisão tudo o que se lembrava, embora não em ordem, essa parte aqui, embora não em ordem das coisas ditas e feitas por Cristo. Ou seja, Papias, ele está mencionando que Marcos
quando ele foi escrever o seu evangelho, ele foi o intérprete de Pedro, e ele escreveu com precisão tudo o que se lembrava, embora não em ordem cronológica das coisas ditas e feitas por Cristo. Ou seja, está mais uma vez tendo semelhança com biografia antiga, né? Aí o que acontece? Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. O que eu vou falar nesse é um ponto importante, porque os escritores antigos não estavam preocupados como os escritores modernos estão com a questão da biografia. Isso aqui é um ponto importante, por quê? Porque as pessoas hoje acham que os livros antigos eles eram escritos, né, da mesma forma que são escritos hoje, e não é bem assim, né? Eles estavam em um contexto bem diferente do nosso contexto. Veja também sobre essa questão aqui, ó. Outra questão importante é que as biografias antigas não contam tudo sobre determinada pessoa. Plutarco, famoso historiador grego, quando relatou a biografia de Alexandre o Grande, escreveu o seguinte. Veja o que Plutarco ele escreve. É a vida de Alexandre e o rei e de César, que subjugou Pompeia, que estou escrevendo neste livro. E a multidão de feitos a serem descritos é tão grande que eu não farei nenhum outro prefácio além de suplicar aos leitores que não reclamem se eu não relatar todas as ações famosas desses homens, ou se eu tampouco falar exaustivamente em cada caso particular, mas geralmente em síntese, pois não estou escrevendo histórias, mas vidas. Olha só, né, o que Plutarco ele relatou sobre a biografia de Alexandre o Grande, ou seja, que não iria contar tudo sobre o que aconteceu ali, o que Alexandre fez, né? Mas o que iria fazer? Geralmente ali são escritos em síntese. Síntese é um resumo, né? Ou seja, era algo resumido, certo? E aí ele disse que não está escrevendo história, mas vida, né? Que está a fonte da informação, certo? Eu vou mostrar aqui a vocês embaixo, ó. Tá aqui, ó. Essa aqui é a fonte, tá? Caso vocês queiram consultar aí, beleza? Então vamos lá, né? Interessante, né? Que Plutarco diz que está escrevendo histórias de vida. Logo, temos aqui uma biografia incompleta sobre Alexandre, certo? O mesmo acontece com os evangelhos. Em João 21, 25, né, está escrito que Jesus fez muitas outras coisas que não foram escritas, ou seja, parece a mesma coisa que Plutarco fez com a biografia de Alexandre o Grande, não falando sobre todos os feitos. Então, essa parte de João 21, 25, né, ela é muito clara quando diz que Cristo fez muitas outras coisas que não foram escritas, né? O mesmo acontece com a biografia de Alexandre o Grande. Luciano, né? Luciano, ao falar da biografia de Demônax, escreveu o seguinte: essas são umas poucas coisas de muitas que eu poderia ter mencionado, mas bastaram para dar a meus leitores uma noção do tipo de homem que ele, no caso Demônax, foi. Então, quer dizer, Luciano, quando ele estava falando sobre a biografia de Demônax, né, sobre os seus feitos, ele diz que essas são umas poucas coisas do que eu poderia ter mencionado. Quer dizer, ele estava mencionando poucas coisas, era um resumo, né, que eles faziam, e os evangelhos eles seguem essa mesma característica, né? Isso é interessante. Com isso, né, que já foi mostrado aqui, podemos classificar os evangelhos como biografias antigas. Graham, Stanton e James Dunn comentam o seguinte. Olha o que eles comentaram sobre essa questão, né? Não penso que seja possível agora negar que os evangelhos são um subgrupo de amplo gênero literário chamado vidas, isto é, biografias. Desde a época de 1970, tem se tornado muito claro que os evangelhos são, de fato, muito semelhantes às biografias antigas, em grego bioi e em latim vitae. Aqui está as duas informações, tá? O número 12, né, e o número 13 estão aqui num rodapé que eu vou mostrar a vocês, né, aqui, ó.
12 e 13, beleza? Ambos aí falando sobre a questão da biografia. Outra questão, né, importante, né, que envolve ali as palavras exatas, né? Isso aqui é importante porque os evangelhos são transcrições literais ou não, né? Isso é outro ponto que deveriam ser comentado, né? No caso, os autores eles escreviam as palavras exatas de Jesus ou eles registraram apenas a substância do que Jesus fez. É aí que eu vou pegar aqui algumas coisas, né, mostrando que os evangelhos eles trabalham de forma diferente em relação a termos, né? Mateus 7:11, aqui Mateus ele usa a palavra boas coisas, enquanto Lucas ele troca para Espírito Santo, né? Então Mateus ele registra boas coisas, enquanto Lucas Espírito Santo. O que Cristo de fato disse aqui, né? Mas vamos continuar, que tem mais algumas semelhanças, né, acerca dessa questão aqui abaixo, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar aqui rapidinho. Aqui diz o seguinte, ó: além disso, a prática da paráfrase era comum no mundo antigo, né? Nenhum escritor que fosse escrever alguma coisa iria relatar as palavras exatas de outro escritor narrando a mesma história. Presta atenção nisso aqui, ó. Nenhum escritor que fosse escrever alguma coisa iria relatar as palavras exatas de outro escritor narrando a mesma história. Aqui está a fonte do Craig Blomberg, né? Eu até tenho esse livro aqui, ó, do Craig, né, que ele vai falar exatamente sobre isso. Olha só essa questão que eu falei para vocês no início do vídeo. Essa preocupação de citar as palavras iguais é atual e não antiga. O grego e o hebraico não tinham sinais para indicar citação, e o historiador ou biógrafo que se referisse ao que outros tinham dito não tentavam necessariamente citar as palavras exatas dessas pessoas, enquanto o que era escrito permanecesse fiel ao significado da locução e da elocução original. Os autores estavam livres para verbalizar seus relatos de maneira que quisessem, e ninguém os acusaria de citar erroneamente suas fontes ou de produzir narrativas não confiáveis. Aqui está a fonte, né, da informação que eu acabei de citar. Ou seja, essa preocupação de palavra exata, citação exata, é uma preocupação atual. Por isso que quando você vai trabalhar a questão da... Por isso que quando você vai trabalhar essas questões da perspectiva atual, né, você encontra vários problemas. Por quê? Porque você não está no mundo antigo. O mundo antigo, né, ele não tinha essas questões. Quando alguma história ali ia ser narrada, elas seriam narradas de forma diferente, com outras palavras, mas falando sobre o mesmo assunto. Veja que coisa interessante aqui, o que eu vou mostrar para vocês, né? Cadê? Aqui, ó. Aqui, essa parte aqui ela é interessante. A prática das palavras não exatas são demonstradas em vários documentos antigos, como por exemplo o historiador grego antigo Tucídides, ao registrar as falas feitas durante a guerra do Peloponeso. Ele diz, olha o que Tucídides, né, ele vai aqui registrar, né? Com relação às falas desta história, algumas foram feitas antes que a guerra começasse e outras enquanto ela estava em curso. Algumas eu ouvi em primeira mão. Olha o que ele está falando, que algumas ele ouviu em primeira mão, outros obtive por diversos meios. Deixa eu até marcar aqui de uma forminha diferente, tá? Em todos os casos seria difícil que alguém a carregasse palavra por palavra na memória, e por isso meu hábito tem sido fazer com que os locutores digam aquilo que, na minha opinião, era exigido deles pelas várias ocasiões, aderindo, é claro, o mais proximamente possível ao sentido geral do que eles realmente disseram, né? Ou seja, aqui Tucídides, né, ao registrar falas nessa guerra, ele diz que umas ele ouviu à primeira mão, outra ele obteve por outros meios, e ele diz que seria difícil que alguém carregasse palavra por palavra na memória. E por isso, né, ele diz aqui, e por isso
meu hábito tem sido fazer com que os locutores digam aquilo que, na minha opinião, era exigido deles pelas várias ocasiões, aderindo, é claro, o mais proximamente possível ao sentido geral do que eles realmente disseram. Então aqui nós podemos ver, né, uma semelhança, novamente, com os evangelhos. Você percebe que os evangelhos eles são escritos com essa perspectiva, né? Marcos ele coloca ali alguma coisa que Lucas não traz, aí Mateus ele tem uma coisa que o outro não traz, e um fala uma coisa que o outro não disse, às vezes um relata algo que o outro parece contradizer, como é esse caso, né, de Mateus capítulo 8 aí tal. Então essas questões, todos esses costumes que nós vemos nos evangelhos são questões que era comum da época. Ponto. Aí o que acontece, né? Deixa eu ver aqui se tem mais aqui alguma coisa para trabalhar, né? Não, aqui eu já vou falar sobre outra coisa. Bom, aí o que acontece? Quando nós pegamos documentações antigas para avaliarmos, né, como a escrita ela era feita, era costume das culturas orientais antigas escrever dois relatos, onde ele falava que alguém foi até a outra pessoa, e no outro relato contar que essa pessoa mandou alguém. Porque esse alguém, esse intermediário, no pensamento antigo, era a mesma coisa que a pessoa estivesse indo. Porque aquele intermediário, aquele servo, ele iria falar o que o seu dono falaria. Então, os escritores antigos, eles focavam não em quem foi falar, mas no que foi falado. E você percebe que tanto Lucas quanto Mateus, quando você pega esses relatos aqui, você percebe que o ponto principal que era o quê? Era a cura. Ambos falam que esse servo ele foi curado. Só que o que acontece? Quando você pega esse pensamento oriental mais antigo, isso aqui é uma coisa mais normal do mundo. Então, quem está certo? Mateus ou Lucas? O processo de certeza está em Lucas. O centurião, ele mandou seus servos irem até Cristo. Ponto. E por que Mateus fala que foi o centurião? Porque os servos estavam representando o centurião. É como se o próprio centurião estivesse lá. Então não havia diferença no pensamento oriental se você falasse do servo ou do próprio dono que estava falando alguma coisa. Por isso que eles trazem relatos diferentes. Ou seja, no pensamento antigo isso não era uma contradição, isso era algo plenamente normal. Então, quando você entende todo o processo de escrita antiga, de biografia, como que eles escreviam, os evangelhos, de modo geral, todos eles, esses 4 evangelhos, eles trabalham dentro do mesmo viés antigo, da mesma perspectiva antiga. Isso era comum dentro dos círculos orientais, né, de forma de escrita, porque o ponto principal não era a palavra exata, o ponto principal era o acontecimento exato, quando se falava de biografia. E essa biografia é sobre quem? Sobre Cristo. O foco é mostrar o que Cristo fez, e em ambos os relatos, Lucas e Mateus, eles falam a mesma coisa em termos daquilo que foi ser pedido, né, para Jesus, que foi a cura do centurião. Então eles falam a mesma coisa, Jesus faz o mesmo milagre e ponto. Essa questão de se for o servo ou o senhor, ela era comum quando ambos iriam falar a mesma coisa. Então essa ideia ela não é estranha ao pensamento antigo, ela pode ser estranha hoje. Por isso que muitas pessoas falam, né, de contradições bíblicas, só que elas olham o texto com a perspectiva atual e não.
antiga. Resumindo tudo aqui para não ficar muito longo. No pensamento oriental, era comum registrar o dono falando e era comum registrar o servo falando pelo dono como o intermediário. Então, o processo é: o centurião ele manda esses servos irem falar para Cristo, e Mateus ele registra apenas o que o centurião iria falar caso ele estivesse ali. Então ele cria uma narrativa traçando com o centurião e o próprio Cristo, certo? Então é basicamente isso, não existe contradição dentro do pensamento antigo acerca dessa questão. Beleza? Que Deus abençoe a todos. Esse vídeo ficou aí um pouquinho longo, mas foi necessário para que vocês compreendam como funciona o mundo antigo. Beleza? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.